E aí, pessoal? A intenção desse vídeo de hoje é para explicar um pouco mais sobre essa questão do poder de compra na Irlanda que a gente está publicando nos stories, tá? Tanto no story da Marisol, principalmente no story da Marisol, quanto no meu. É, quando a gente posta uma coisa, 100% das pessoas que vêem nossos vídeos são amigos nossos do Brasil, né, de Santarém, outras cidades, que a tendência é converter o que a gente está apostando lá para o real, né? E como existe uma diferença cambial entre o euro e o real, a pessoa multiplica e acaba, mas não é barato e etc. Muito bem. Mas a questão é a seguinte: quando a gente fala de poder de compra, é o poder de compra de quem mora na Irlanda, quem trabalha na Irlanda, porque o nosso caso é atípico. A gente está aqui porque a gente veio fazer um curso, tal, mas quem compra aqui, a maioria das pessoas que compram, que vivem aqui, são pessoas que trabalham aqui e que ganham em euros. Então a questão é muito simples. Nós vimos um vídeo de um canal aí do YouTube que o rapaz fazia uma comparação bem simples, que era a relação ao tempo de trabalho. Porque se for a questão do câmbio, pode dar alguma confusão, mas se a gente for colocar em relação ao tempo de trabalho, por exemplo, no Brasil, um trabalhador médio, ele trabalha 44 horas. E na Irlanda, como que é? O trabalhador trabalha no máximo 40 horas e pode ter um emprego de 20 horas. 20 horas. Então, a pessoa que ganha menos na Irlanda é a pessoa que trabalha 20 horas, que é o chamado part-time. E a pessoa que ganha mais em relação a essa questão de assalariado é a pessoa que trabalha full-time, que é a pessoa que trabalha 40 horas. Ou seja, a pessoa que trabalha mais ainda trabalha menos 4 horas do que no Brasil. Mas tudo bem, isso aí, vamos pular essa É. parte. Vamos ficar no que interessa, E o que salário mínimo da é o Irlanda salário é mínimo por hora e não por por hora. mês. Isso. E a hora custa 9,55 9,55 euros. euros. No Brasil, o salário mínimo atual está R$ 954 reais por 44 horas. Ou seja, quanto dá por hora? A gente fez a conta aqui, deu R$ 5,42 reais por hora. E a gente fazendo uma comparação com o que pode comprar com uma O hora do poder de Brasil. compra? Tipo, com R$ 5, o que você compra no supermercado? Quase nada, Quase né? nada. Você leva, sei lá, umas frutas, alguma coisa, não compra nem 1 quilo de carne, nada. Uhum. E aqui na Irlanda, com R$ 9,55 reais, que seria a hora de trabalho, você consegue comprar uma refeição, Boa. você consegue comprar alguns alimentos para comer durante a semana. Isso. E também vamos fazer o seguinte, olha, vamos dar o valor cheio aí, ó. Por exemplo, um trabalhador que ganha menos na Irlanda, trabalhando part-time, que é 20 horas, ele ganha 764 euros por mês. E o que trabalha full-time, que é 40 horas, ele ganha 1.528 euros por mês. Pode não parecer muito se você ficar comparando com o Brasil, porque no Brasil isso daí realmente é muito pouco. Mas aqui, como a gente viu, por exemplo, eu comprei um shampoo e condicionador anti-caspa e eu paguei menos de 80 cêntimos de euro. No Brasil a gente vai pagar próximo de 10, 12 reais pelo mesmo produto. A gente compra aqui produtos, hoje a gente viu aquele detergente que lava a mão, né? Quanto que era? 52 ou 62, 52 cêntimos de 52 euro. cêntimos de euro. E no Brasil, se você for comprar um detergente, aquele mais barato, luxo, é 4 e pouco reais, naqueles que vende de atacado. Então, assim, o que a gente está querendo colocar no vídeo é simplesmente o poder de compra. Comparar o poder de compra que a gente tem aqui na Irlanda com o poder de compra do brasileiro aí no Brasil. É evidente que isso não aparece por geração espontânea. Por que no Brasil é assim? É claro que existe toda uma política em que o próprio trabalhador não tem noção, não tem consciência da sua condição de trabalhador, não tem consciência de classe e acaba apoiando projetos que beneficiam apenas as empresas. É evidente isso. Então, as empresas querem lucrar, a melhor coisa é o apoio do trabalhador que ganha o salário mínimo. E é um salário mínimo defasado, porque por hora no Brasil se ganha 5,42, enquanto que aqui se ganha 9,55. Então, o 7-1 não é só da Alemanha, né? Tem outros países que estão dando de 7-1 no Brasil, em relação à própria educação do povo, né?
E outra coisa, aqui a gente encontrou aquele sorvete famoso lá que o Temer gosta, que gastou não sei quantos mil para comprar. Deu até um escândalo. bafafá, né, na época aí, um negócio bafo, porque o Temer tinha comprado num tempo de crise, não sei quantos mil, naquele sorvete que o nome é difícil de pronunciar, Häagen-Dazs. E aqui um sorvete desse é simplesmente 3 euros. Qualquer trabalhador pode comer um sorvete desse, que é o Bam Bam Bam, Com menos de uma hora de trabalho, com ele menos de uma compra. hora de trabalho. No Brasil custa em torno de R$ 30 um Ou seja, pote. cerca de 6 horas de trabalho para a pessoa se dar o luxo, um trabalhador, e claro que não vai se dar o luxo de fazer isso, porque vai faltar para outras coisas mais básicas, mais essenciais, para comer um sorvete daquele. Então é apenas sobre isso, é sobre o poder de compra. Quando a gente estava impressionado, a gente está compartilhando isso porque a gente ficou realmente impressionado. Quando a gente chegou, um outro exemplo, só para finalizar, a gente chegou, ficou hospedado no Airbnb, na casa de uma trabalhadora que aluga um quarto, né, da casa dela para ajudar na renda, né, da família. E quando a gente chegou lá, no condomínio que ela mora, um condomínio que no Brasil seria de classe média alta, um condomínio, inclusive tem uma foto no meu feed que eu tirei quando a gente saiu do condomínio dela para vir aqui para a casa de estudante onde a gente está. É um jardim, tudo pavimentado, os prédios bonitos, né? Um bairro totalmente estruturado. E aqui é normal um trabalhador morar assim e viver dessa forma. No Brasil seria uma condição de classe média alta, uma coisa que qualquer trabalhador aqui consegue usufruir, porque aqui eu acho que o trabalhador aqui tem consciência de classe, é a única explicação, porque aqui o trabalhador ele realmente tem uma qualidade de vida muito melhor do que a do Brasil, isso não tem como negar. Então é claro que a gente, vindo do Brasil, a gente fica surpreso, né? E quer compartilhar essa experiência que a gente está tendo aqui com as pessoas daí do nosso país. E também é importante falar que o Brasil tem uma política de impostos sobre o consumo. Isso é um Então, em problema torno de sério. 40% a 50% do que Tá tudo que a muito gente caro. consome, a gente paga em imposto. Imposto em cascata, Então, né? Penaliza a gente muito já o paga pobre. imposto de renda, né? Quem está acima de R$ 1.900 já não é mais isento de imposto de renda. Então, paga o imposto de renda e de tudo que você compra com seu salário, você quase a metade vai para o governo. Eu não sou daquelas pessoas contra imposto. Tipo, imposto é roubo. Eu acho que para viver em sociedade a gente tem que ter. Eu acredito que a gente tem que ter um governo e tudo mais. Para colocar as coisas em ordem, né? Isso, para não virar uma loucura. Uma anarquia. Mas o grande problema é o não ter o retorno desses impostos. É a má gestão dos recursos, os desvios de recursos. Esse é o problema, não é o cobrar imposto. Se a gente pagasse imposto, mas tivesse em troca serviços de qualidade públicos, como existem em outros países, Isso. aí seria bom. E é isso aí, pessoal. Boa noite.